E desse projeto, Contadores de Histórias Manuelzão, o que a gente fazia? Preparava os adolescentes, as crianças para apresentarem na Semana Cultural. E aí o que surgiu? E as crianças? É interessante que a gente trazer crianças para também apreciarem essa obra. Então a Milce, em 2007, propôs, que a Milce, que é chefe da divisão de cultura, propôs para a Bárbara e eu criar Guimarães para criança. Falou, ó, eu tenho intenção que as crianças venham e participem com a gente, que gostam de Guimarães para criança. Isso é possível? Na hora surgiu uma ideia, claro. Né? E então a gente já pensou em elementos, vamos colocar um baú com elementos para ir tirando, não, vai ser uma canastra. Então assim, a Bárbara e eu, nós ficamos assim, várias ideias na cabeça. Ela já tinha assistido a URGA, fazendo a apresentação que usava tecidos, e esse processo de criar o Guimarães para criança, ele foi leve. Na verdade, assim, e divertido. Cada elemento que a gente... primeiro, vamos lá, é um texto. Tá, a gente trabalha o livro Manuelzão e Miguelinho, tá bom, Manuelzão e Miguelinho. E aí o texto que tem é uma história de amor, festa de Manuelzão. Vamos trabalhar em cima dele. Tem um padre, então tem o padre, como é que esse padre é? Vamos falar da capelinha, criamos a capelinha, né? A Destemida, a Destemida pelo estudo dela é uma mulher agitada, de cabelo assim, então tudo aquilo, cada texto que a gente pegava, fazia o estudo, imaginava como eram os personagens, os elementos que poderiam chamar a atenção da criança. Depois de uma história de amor, passamos para o Mutum, que é dentro de Campo Geral. Esse foi uma delícia de fazer, porque conta a história de um menino, né? Então a gente falava assim, que ele viajava no carro de bois, com trouxas, sacos, né? Doce de leite. E é isso, esse espetáculo que trouxemos, né, para a Bienal do Livro agora. O Mutum é bonito. E ele fala isso, a hora que sai da canastra as histórias, não sai só a narração. Brota, surge de lá de dentro também os elementos. E aí a hora que ela coloca o tropeiro, né, que é o homem a cavalo e faz o som, aquilo leva, olha, o tropeiro, o cavalo, o trotar, né? A cabrita branca, na verdade, é um lenço, né, que ela joga, deixava o seu leite derramado. Então, esse movimento é seguido pelas crianças, né? De trazer, aí você vai puxando para dentro da canastra tudo. Então, assim, a hora que tira a cachorrinha pingo de ouro, é outro texto que fala de uma cachorrinha que o menino Miguelinho tinha. Aí nós pensamos, poxa vida, olha que bacana, né? O amor que ele tem por uma cachorrinha que foi levada. Então, a hora que ela tira ali o elemento, o cachorrinho já chama atenção. E a hora que o outro cachorrinho é levado para dentro da canastra, a gente sente que a gente consegue aguçar a curiosidade deles no tirar os elementos e consegue também trazê-los para dentro da história, quando traz os elementos para dentro da canastra. Então, assim, há toda uma jogada quando você vai até a criança e quando você os traz para dentro da canastra, para dentro da história, né? É gostoso ver o olhinho deles seguindo, acompanhando, né? E quando chegam os elementos do vagalume, na verdade, assim, à medida que ia passando o texto, que a gente ia estudando o texto, a gente pode usar esse elemento. Então, os vagalumes serão o quê? O vagalume brilha. Então a gente pega as luzinhas e vai guiando o olhar da criança. Aquilo ali é mágico. É um material, mas é um material diferente. A gente consegue colocar cada elemento ali com uma magia diferente dentro do texto, né? E isso conquista. Temos consciência de que, quando a gente fala Guimarães para criança, ele atinge totalmente? Não, mas ele envolve, ele traz a criança, ficam, eles têm curiosidade de ver, né, participar, de interagir, tanto é que na hora que está cantando, né, eles querem bater palma, eles querem participar, querem tocar. Isso é gostoso, né? E quando você pergunta para eles, que é isso? É o berrante, né? É o tambor. Então eles já saem com as musiquinhas que são tocadas, o mutum, que são quadras que tem dentro da obra. Tudo isso fica, saem daqui cantando já, né? E acompanham. A literatura rosiana tem muito disso. São gotinhas que você vai colocando e aquilo ali vai fazendo o fluviol, né, até desaguar numa coisa maior.
e vai trazendo as pessoas. Isso é muito bacana. Eu penso assim, o Guimarães, ele sabe tirar a nossa essência, né? Ele traduz, ele conduz o nosso pensamento, mas nada de imediato. Você lê, você pensa direitinho aquilo que ele quer, para depois você conseguir repassar. E tem que ter uma coisa que é primordial na literatura, Rosiane: naturalidade. O contador de histórias, ele não simplesmente narra, ele conta. Igual a gente conta caso mesmo, o mineiro, falar mineiro, um pouquinho, né? Facinho, miguelim, né? Então são essas minúcias, né? As cantigas, as histórias, os personagens que a gente pode pensar assim, esdrúxulo, é esquisito. Para ele não. Para ele tinha uma magia e ele conseguiu fazer a gente ter orgulho. Eu sinto orgulho de poder conviver com esse universo e saber que eu tenho crianças, eu tenho adolescentes que estão comigo e que se sentem orgulhosos, né? Tocam berrante? Eu toco berrante, olha que bacana, toco tambor, eu sei quadras. Que bacana que é esse resgate, esse orgulho de ser mineiro. Isso é muito bacana.